Salve família encarando aqui, quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, enquanto os gados lutam pelas suas marionetes, a proposta que essas marionetes têm para melhorar as coisas ou para que elas sejam menos ruins é simplesmente sacrificar o gado. A matéria enviada pelo nosso querido irmão Johnson Michael, desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha, ela diz o seguinte: posto sem frentista pode ser a opção para frear o preço da gasolina. Uma matéria muito recente de 27/8/2021, também foi enviada por outros inscritos e eu agradeço a todos que enviaram essa mesma matéria. Mas é o seguinte, meu irmão, essa turma enxerga cada pessoa, o pobre, o cidadão que precisa trabalhar por um salário, como um estorvo para a sociedade. É assim que eles enxergam e provam isso com suas atitudes. Essa matéria aqui é da mídia e ela tenta passar um certo pano para o governo, dizendo que ele tentou baixar tributos e de fato ele fez isso. Mas não adianta tentar fazer isso ao mesmo tempo que eles desvalorizam propositalmente a nossa moeda, como já foi dito, inclusive pelo ex-presidente americano Donald Trump. Fiz diversas matérias sobre isso. Ele ameaçou até boicote ao Brasil caso essa prática continuasse, a desvalorização do real proposital. Os inscritos aqui já estão encaliçados de saber disso, mas principalmente quem chegou agora precisa estar ciente dessa informação. Porque o que está acontecendo no Brasil é proposital. Nós estamos na era da privatização. Estão entregando literalmente todo o nosso patrimônio. E que coisa seria melhor se o meu dinheiro valesse mais? Olha, o Davi vem comprar o meu carro e ele vai pagar com a Davi Moeda. Nós combinamos que a Davi Moeda é R$1 por um Davi Moeda. Mas, de repente, eu pudesse manipular as coisas para que o meu Davi Moeda começasse a valer R$5. E aí eu tenho interesse em comprar o teu carro. Na prática, o que é que acontece? Eu vou pagar bem menos do que pagaria se a moeda tivesse valorizada, igualmente. Entende, meus irmãos? É isso que eles estão fazendo. Temos alguém trabalhando dentro do país contra o próprio país, contra o seu povo. Uma nação sem patrimônio, ela não vale nada. É bom para os nossos telespectadores, só um pouquinho para eles, eu volto já para o senhor, perceberem que não é unânime essa história. Eles se comportam, aqueles senhores detentores do poder, com a imprensa, a grande imprensa toda, serva deles, curvada a eles, como se não tivesse saída. Portugal está seguindo, Itália, todos estão seguindo, no alto caminho. Eu digo para o senhor, professor, e o senhor me conhece, tudo se passa como se fôssemos, todos nós, uma manada de búfalos caminhando para o precipício. Se não, vejamos. O que aconteceu agora em 96? A dívida interna nossa aumentou, está, contando o Tesouro, Banco Central, sem entrar em detalhes técnicos, está em torno de 200 bilhões de dólares. Quase duplicou. A dívida externa está em 175 bilhões de dólares. Perdemos 5,5 entre importações e exportações. Perdemos 20, pouco mais de 20 bilhões na conta de serviço. Para onde vai isso? Aí eles privatizam os estatais. Como que eles vão conseguir da nossa Vale do Rio Doce? Eles pagam um mês, 2 de juros se pagarem, porque uma parte do dinheiro não é nem da nação. Isso é um crime, é uma patifaria explícita. Isso precisa ser dito. É preciso ter coragem para dizer isso. É preciso deixar de ficar de joelhos, entendeu? Viva um presidente de partido aí que expulsou alguns aí já hoje. Viva. Né? Quer dizer, a situação é terrível. Quando o senhor pergunta, a pergunta do Le Monde, que o senhor me transmitiu, não está na hora de um novo contrato? Está sim, professor Bautista Vidal. Está na hora de um novo contrato social. Está na hora de os países se levantarem, se porem de pé, dizerem basta isso. Estão caminhando para o precipício, todos eles. Todos. As transnacionais, esses monstros, com seus tentáculos, estão sugando recursos, como fizeram na África do Sul. Tem só buracos. Na Namíbia tem nada, o povo reduzido à miséria, à escravidão. E vão fazer o mesmo com isso aqui, se o povo não se levantar. E o povo tem força para isso. E vai ficar mais claro tudo que eu estou dizendo aqui. Preste atenção nessa matéria, a gente vai explicando ela. O preço dos combustíveis continua subindo e não deve parar tão cedo. Muito pelo contrário, vai aumentar. A gasolina já ultrapassou os R$7 em vários estados brasileiros. Porém, pode não parecer, mas o governo tem tentado segurar o alto valor para os consumidores. Na verdade, o que o governo está fazendo é tentando mostrar serviço, sendo que ele é o grande culpado. Ele tem tentado mostrar serviço para que o povo não fique contra ele nas eleições que já estão na porta. É isso que está acontecendo. Agora você imagine, se já fosse 2022, com eles eleitos, esse mesmo time que está aí, o real cada vez mais desvalorizando, se eles iam tentar frear preço de nada, sabendo que na próxima não ia se eleger mesmo, até porque não pode. Imagina o que é que eles iam fazer com o povo. Se época de eleição tá desse jeito, você imagine como seria se fosse já uma reeleição.
Escuta, para tentar impedir uma explosão ainda maior dos preços, o governo chegou a mexer na área tributária. Por 2 vezes, foi zerada a incidência de PIS e COFINS sobre o preço do diesel. Por exemplo, os mesmos tributos deixaram de integrar o valor do gás de cozinha também, que vai subir, a gente vai chegar lá. Porém, as medidas adotadas até agora não surtiram um efeito significativo no bolso do consumidor, claro, porque essa não é a maior fatia do bolo. Privatizaram as nossas refinarias. E é óbvio que quem comprou para lucrar. Esse outro trecho da matéria que você vai ouvir agora, eu vou explicar e você vai entender. Eu vou explicar direitinho e você vai entender, ó. Venda direta de etanol. Isso aqui é uma exigência americana. A gente vai chegar lá. Escuta a matéria. Uma delas é a medida provisória MP 1063/2021. O texto autoriza a venda direta de etanol, ou seja, produtores e importadores de produtos podem vender diretamente aos postos de combustíveis, assim fica dispensada a interferência de empresas distribuidoras. Pois bem, isso aqui parece bom, né? Só que não é. Essa é uma exigência que os Estados Unidos sempre fez. Eles queriam vender o etanol deles aqui sem pagar nada, pasme, nada de tributo ao governo. Esse tipo de coisa, que é o sonho dos liberais, que não passa de uma infantilidade, porque não funciona na prática, é igual ao comunismo. Na verdade, eu vejo o liberalismo como um comunismo ao contrário. É aquele sonho que só dá certo na teoria. Porque para isso aqui dar certo, não vamos deixar eles virem direto e vender o etanol sem passar por distribuidor e etc. Daria certo se não houvesse grandes grupos financeiros donos de todas essas empresas. Entende, meu irmão? Só vai diminuir a burocracia para eles, porque grandes grupos pertencem a 13 famílias que são literalmente donas do mundo. O povo não entende isso. Ela acha que assim como acontece na rua dela, onde o dono da padaria compete com o dono do açougue, tentam baixar o preço da carne o máximo possível para ganhar com o consumidor, eles acham que 2 empresas gigantescas internacionais vão fazer a mesma coisa. Eles não vão. Muito pelo contrário. Eles tabelam preço, fazem pesquisas. Aqui no Brasil não é cobrado com um lucro digno, justo em cima. É cobrado pelo que você aguenta pagar. A alta dos combustíveis, eles têm reparado, principalmente nas redes sociais, que o pessoal está se esforçando, conseguindo realizações, turbinando o carro. Veja como aumentou esse mercado, comprando motos 250 cilindradas, 600, com seu carrinho na garagem 2.0, eles têm percebido isso. Então, por conta disso, eles perceberam, olha, o combustível está barato, o povo aguenta pagar muito mais, vamos cobrar. E assim estão fazendo. Até porque eles estão abrindo mão das empresas que geravam lucro, e muito lucro, por exemplo, os Correios, que já passamos a matéria aqui, que dá lucro na casa dos bilhões, ele abre mão desses bilhões de lucro, que agora vai para um cofre de uma dessas famílias, de um grande grupo financeiro. O governo abre mão desse dinheiro e ele vai tirar em cima de quê? Ele vai tirar em cima do povo, seja de um jeito ou de outro. Isso é uma questão de lógica, meu irmão, não é uma teoria conspiratória, porque se a máquina pública não diminui, se você tem um cenário de políticos que são os mais caros do mundo, com regalias sem tamanho, liberando dinheiro para esses caras o tempo todo, da onde é que esse dinheiro vai vir? Vai vir de você, vai vir de mim. É óbvio isso aí. Olha a continuação dessa matéria e vê se não vai chegando justamente nisso. Além disso, a mesma medida provisória permite que postos comprem combustíveis que não estejam ligados à sua bandeira. Em outras palavras, um posto pode comprar o combustível de qualquer outra empresa regular que não seja a sua própria marca. Isso aqui só vai servir para adulterarem mais o combustível, porque, repito, todas essas empresas que supostamente concorrem uma com a outra, quando você vai ver a árvore genealógica dessas empresas, procure sobre isso e você vai entender que elas pertencem aos mesmos grupos financeiros e eu não vou competir com a minha própria empresa. Entendam isso. É preciso o povo entender isso. O texto também traz outras 2 medidas polêmicas em meio a 73 emendas sugeridas. Esse é o ponto crucial. Uma delas diz que os postos poderão oferecer serviço completamente automatizado ao cliente. Assim não haverá necessidade de possuir frentista no local. Você acha que o salário do frentista... Sinceramente, meu irmão, eu não acredito que tenha alguém aqui tão burro, tão gado desse jeito, que acha que o salário do frentista é ocupado pela alta dos combustíveis. Muito pelo contrário. O salário que um pobre recebe, um frentista recebe, ele volta todo para a sociedade de forma de impostos. Os frentistas não pegam o salário dele para viajar para a Disney, como o Paulo Jegue já insinuou. Ele não pega o dinheiro dele para passar férias em Miami, muito menos para torrar com coisas importadas. Ele pega o dinheiro dele para fazer a feira dele, sustentar sua família e pagar suas contas, quase que exclusivamente para isso. Então o dinheiro fica girando dentro do nosso país. Quando eles cortarem isso, só vai servir mesmo não para diminuir 1 centavo da gasolina. Talvez inicialmente baixe 5 centavos para o povo dizer, olha aí, baixou. Mas logo eles trazem outro aumento que, com ou sem frentista, o preço vai ser igual.
porque nunca foi esse o problema. Entende, meu irmão? Só vai servir mesmo para criar mais desemprego, porque esse pessoal que vai perder o seu emprego vai ter que se enfiar em outras áreas que já estão sobrecarregadas. Uber, iFood, entrega para Mercado Livre, etc. Só que todas essas profissões já estão também com os dias contados, porque a tecnologia está vindo aí para substituir tudo isso. Drones logo vão assumir essa função. Carros autônomos vão assumir essa função. Isso é um fato. Você pode ver como nessa imagem, um relógio de areia passando ali, ó, o tempo está acabando. Não há como evitar. Eles dizem, inclusive, para quem reclama que esse é o preço do progresso. Então, meu irmão, não se iluda, porque o sistema ele é mestre em fazer isso. Ele coloca classe média contra classe pobre, trabalhador contra patrão, sendo que tudo isso é um conjunto. Ambos precisam estar bem para que o país possa de fato melhorar. E o país é suas terras, nunca esqueçam disso, e o seu patrimônio. Um país que não tem patrimônio, ele não é uma nação e nunca será. E nós estamos perdendo o nosso patrimônio. Aqui eles também falam da proposta do Kim Kataguiri, né, que fala sobre liberar os veículos menores para ter motor a diesel e etc. Que isso aqui não interessa muito. Acho difícil essa parte passar, até porque você sabe que já tem um tempo aí para eles eliminarem o carro a combustão. Então é difícil que isso aqui passe. Vai justamente ao contrário de tudo que foi feito até agora, desde que o carro foi inventado. E agora, o que é mais lamentável, meus irmãos, que eu tenho certeza que vai ter aí nos comentários alguém dizendo mas realmente o salário do frentista é uma fatia grande no preço do combustível. E para provar que essa pessoa que disser isso está completamente errado, essa outra matéria se encontra no Correio Brasiliense e diz o seguinte: prepare o bolso, gás de cozinha vai ficar 7% mais caro a partir de setembro. O aumento será em média de 7% e será para cobrir altas de custos decorrentes da inflação e o reajuste salarial de funcionários. Reajuste começa a valer na próxima quarta-feira, em 1º de setembro. Então, meu irmão, você que vai comprar o seu gás, compre logo, porque a partir do dia 1º você já vai pagar mais caro. Essa é a consequência não de governo, mas da idolatria de governos. Maldito é o homem que confia no homem. Na própria matéria ele já disse que o reajuste é por causa dos funcionários, mas ninguém fala em lucro. Será que eles vendem o gás para não ganharem nada? Será que não tem ninguém ficando multimilionário com esses preços abusivos? Porque o que a gente mais tem visto, as matérias da mídia mostrando filhos de políticos, família de político, ex-mulheres e etc. comprando mansões. Já viu que coisa curiosa? Eu mostrei isso na outra matéria que eu fiz. Aí o problema também vão dizer que é o funcionário que traz o buchão. Nós agora vamos ter que acabar com os empregos, com os direitos trabalhistas, como falou o presidente, para que aí possa baixar 5 ou 10 centavos no preço do produto. Para encerrar, eu lembro daquela música do Legião Urbana, que preveu tudo isso que iria acontecer, e dizia que o Brasil ia ficar rico, iríamos faturar 1 milhão, quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Só que os índios, meus irmãos, somos todos nós nascidos nessa nação. Deixe o seu comentário, eu vou ficando por aqui. Um abraço e que Deus proteja e desperte cada um filho dessa nação. As transnacionais, esses monstros, com seus tentáculos, estão sugando recursos, como fizeram na África do Sul. Tem só buracos, na Namíbia tem nada, o povo reduzido à miséria, à escravidão. E vão fazer o mesmo com isso aqui, se o povo não se levantar. E o povo tem força para isso.